Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast Premium. Esse Clubecast Premium é um podcast aqui com um videocast também, dependendo da plataforma onde você estiver ouvindo, que a gente fala com empreendedores que são membros Premium do Clube Empreendedor Brasil, para falar com outros empreendedores, entender um pouquinho como é que é a trajetória de vida, como é que eles fazem para empreender, ou seja, é um papo muito bom, muito descontraído, mas também que a gente passa muito a realidade de quem empreende de verdade, né? Então é muito importante esse bate-papo aqui. Hoje uma convidada especialíssima aqui, vamos bater um papo com a Ana Estela. Tudo bem, Ana Estela? Tudo bem. Maravilha, tudo certinho? Como é que tá? Preparada para o nosso podcast? Tudo ótimo, agradecida por estar aqui. Nada, o prazer é todo nosso, sempre, com certeza absoluta. Bom, e aí a gente vai bater um papo com a Ana Estela. Vamos bater um papo com a Ana Estela, que é nossa membro prêmio há bastante tempo já, tá com a gente aqui há bastante tempo no Clube Empreendedor Brasil. A Ana Estela é médica veterinária e dona da Natural Animal Movement. Muito legal também. Ana Estela, você é da onde, hein? Você vai entregar pelo seu sotaque, Sim. né? Mas já fala pra gente, de onde é que você é? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Santo Ângelo, mas passei metade da vida em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. E desde os 2 anos de idade, via cavalo e sempre fui apaixonada por cavalo. Pratiquei hipismo desde quando eu pude, desde Sim. os 8 anos montava cavalo, sempre fui apaixonada por isso. E um dos meus estágios foi feito aqui no Rio de Janeiro, que foi o estágio final, e no outro ano eu vim para cá trabalhar. Minha avó já vivia aqui há mais de 40 anos na época. Sim. Eu vim morar com ela e realizar o meu sonho de ser médica veterinária, e trabalhava com o médico veterinário da equipe brasileira de piso. Ih, que bacana! Não sabia lá disso. na Sociedade Hípica Brasileira. Então o pessoal que competia em Olimpíadas e tudo, você cuidava desses animais? De verdade, esses animais, eles ficam na Europa, né? Eles não ficam no Brasil. Mentira! Porque aqui no Brasil a gente tem muito pouca prova desse nível. Entendi. Então a maioria deles fica na Europa competindo lá. Poucos são os que competem. Existem alguns realmente que competem aqui no Brasil. Mas a maioria está lá. E ele ia pra lá e voltava. E vai de avião? Sim. Esses cavalos, quando vão competir, vão de avião. Com certeza. E aí vai dormindo ou vai acordado? Vai em pé, vai deitado? Me tira essas dúvidas aí. Então, deve ser dúvida de todo mundo. Quando o cavalo ele vai da Europa pra cá, daqui pra lá? Ele vai em pé, sai sempre tem um médico veterinário de responsável. É uma viagem assim totalmente assegurada em todos os sentidos, até porque qualquer dano, qualquer alteração do cavalo pode causar um acidente aéreo, e inclusive vai um profissional junto com ele, com a responsabilidade, se necessário, ter que sacrificar o animal. Entendi. Né? Graças a Deus são poucos os casos, mas a gente sabe que já existiu o caso de cavalo importado da Europa ter que ser sacrificado no voo porque teve uma crise, né? Ele pode até derrubar um avião, é Ele isso? pode quebrar a fusilagem, né? E daí pronto, já era todo mundo. Caramba, que loucura. Mas aí então ele vai em pé. Sim, eles vão E a pressão? de O pallet. ouvido? Ele não fica com dor de ouvido? Com certeza o local é bem condicionado, né? Se coloca tampões nos ouvidos. Entendi. E tem toda uma preparação, né? Não é uma coisa assim, feita de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Porque os cavalos viajam pelo mundo todo. Você já viajou numa dessa? Não, eu cheguei a fazer o passaporte na época e o passaporte ficou vencido, porque eu nunca fui. Era meu sonho de viajar com um cavalo. Cara, que legal. Mas quando ele chega aqui, você cuida deles. É isso? Eu cuidava, nessa época eu trabalhava com o médico veterinário, cuidava deles. Atualmente eu sou profissional autônoma, eu trabalho apenas com quiropraxia e acupuntura, medicina chinesa. Legal. Eu tive a oportunidade de fazer uns cursos fora. Aqui no Brasil eu me especializei em acupuntura em humanos. E fora eu fiz em acupuntura em animais, em cavalos nos Estados Unidos e em animais em geral na China. Que bacana. Eu até tava brincando que eu peguei uma carona entre um acordo de ciência e tecnologia entre os Estados Unidos e a China, e eu fui. Então foi lá pra China. Paguei minha passagem, o resto tudo pago, eu lá. Que bacana. Então, e o que você aprendeu lá? Eu de verdade, assim, foi muito bom, porque eu vi que tudo que eu tinha estudado aqui eu estudei num curso de humanos, né? Eu optei por fazer em humanos, porque eu queria trabalhar de forma voluntária também com humanos, e porque eu pensei que deveria ser uma formação mais completa. E quando eu fui para a China, realmente eu vi que eu tive uma formação muito boa, foi na Abaco, né, que até o idealizador, proprietário, é cônsul do Sri Lanka, um brasileiro com dupla cidadania, e Dr. Sorraco. E o que acontece? Lá eu aprendi, assim, tudo que eu aprendi aqui e mais um pouquinho que eu não tinha visto aqui. Foi excelente. Caramba, e lá foi... Eu fiquei
Qual foi mesmo a especialidade lá na China? Lá é medicina tradicional chinesa veterinária, né? Que engloba a acupuntura, engloba as ervas chinesas, a dietética chinesa, várias técnicas. É excelente. E aí você aprendeu isso tudo lá, trouxe para cá também, para o seu dia a dia de profissional. Sim, e daí desde 2010, que foi quando 2010 fui para os Estados Unidos e fiz o curso de acupuntura em cavalos lá e fiz um curso de quiropraxia lá. Desde 2010 eu trabalho só com quiropraxia e medicina veterinária chinesa, né? Em cavalos, em cães, em gatos, de qualquer espécie. Cara, que bacana. E, por exemplo, eu atendo humanos, inclusive, né? Sou especialista em humanos, só que, claro, quando a pessoa precisa de quiropraxia, eu indico algum quiropraxista de humanos para atendê-lo. E a Natural Animal Movement, de verdade, é um sonho. Sonho que já passou por algumas tentativas de andar e agora está começando. O que acontece? Eu tenho um projeto maior. E a Natural Animal Movement foi uma idealização do meu curso dos Estados Unidos, chama Options for Animals. E a logo deles é um cavalo e um cachorro correndo, assim como a Natural. Só que a Natural tem uma movimentação mais e tem essa questão do movimento natural animal. Por quê? Porque quando um animal não se movimenta de forma natural, é porque ele está com um problema. Ou ele está com dor, ou ele está com alguma alteração, por exemplo, o cavalo mal ferrado, ou ele está usando o sapato, né, o ferro errado, ou o cão, ele pode estar com alguma alteração que não foi vista e muitas vezes as pessoas veem que aquelas unhas do cachorro começam a crescer demais para um lado, ou o cachorrinho está andando com uma patinha mais aberta que a outra. São respectivas a alterações que ele tem e que ele não tem como falar, ele não tem como verbalizar. Se tu tá com uma pequena dor, tu diz, tu vai no médico, certo? Os animais, eles não têm essa possibilidade de abrir a boca e falar. Então, existem hoje muitas formas, outras que a tecnologia está criando, de se compreender os sinais de dor do animal. Ah, que bacana. Existe inclusive aplicativo já na Europa, que tu não tá pronto, tá sendo estudado, que tu vai colocar para a face do cavalo, e daí tu vê determinados pontos que vão ser indicativos de dor. No caso da robótica, isso se estuda muito, né? As expressões faciais em relação a todas as emoções do ser humano. E puxando esse gancho, se tem isso hoje em cavalo. Por exemplo, outra situação que eu caí de paraquedas... Não, mas só para fechar esse. Então é um aplicativo sendo desenvolvido já, que você coloca na cara do cavalo ali, no rosto do cavalo, e por alguma expressão qualquer, já... Sim, então, já existe uma coisa chamada etograma, que é um mapa de avaliação de dor, que essa minha professora, que eu caí de paraquedas na Inglaterra, no centro de pesquisa, que é um dos maiores do mundo, que a rainha sustentou durante mais de 50 anos. Que bacana. Ela e mais duas empresas, entre elas o Jockey Club. A rainha gostava muito de cavalos. Ela amava cavalo e cachorro. Eu, assim, sou fã dela porque ela amava tanto quanto eu. É uma pessoa que eu tenho certeza que amava tanto quanto eu. Tenho certeza. E ela patrocinava esses locais, era um dos maiores centros de pesquisa na Europa. Eu caí literalmente de paraquedas, eu não sabia onde eu estava indo. Eu só recebi um artigo científico onde uma pesquisadora dizia tudo aquilo que eu via nos cavalos, porque eu monto há mais de 25 anos. Sim. Então eu sentia coisas nos cavalos. Antes de eu fazer, quando eu estava fazendo a faculdade, eu cheguei a montar profissionalmente. Então eu montava 5, 6 cavalos por dia. E eu sentia que os cavalos tinham alguns problemas de coluna. E esse etograma foi feito baseado nessa parte de dor subclínica, a dor que ele não tem comunicação, não chega num ponto clínico grande, que nem o médico veterinário, nem o treinador, nem o proprietário, ninguém vê que o cavalo está com dor. E esse etograma, ele veio justamente para isso. É dessa professora da
sustentava, que eu caí de paraquedas. Hoje ela está até nos Estados Unidos, que eles estão fazendo um filme sobre esse etograma. E esse etograma, junto com esse aplicativo que está sendo feito na Europa, que até tem outro nome que agora... os dois são novas perspectivas de visualização da dor animal no mundo todo, no meio científico. Então, a Natural Animal Movement, ela vai, exatamente nesse momento, está sendo criado o canal onde a Natural vai nascer de verdade. Pô, que bacana. Entendeu? Tá. É uma questão de momento, né? Pô, tá vindo... Momento. Tá vindo num... Exatamente, tá vindo... É timing mesmo, tá vindo num timing certo. Perfeito. Com a Natural Movement, né? E essa professora, por nada acontece por acaso, como diz o Bhagavad Gita, né? Que é a Bíblia dos indianos, quando tu quer muito uma coisa, o universo conspira a teu favor. É verdade. Essa professora, eu fui pra lá e tive um caso aqui no Rio de Janeiro, que era um cavalo que passou por mais de 7 colegas e todos eles diziam que o cavalo não tinha nada, e esse cavalo veio pra mim, eu assisti numa prova de adestramento, e falei pro proprietário, esse teu cavalo tem alguma coisa, né? Ele disse, eu disse, sim, ele tem uma coisa estranha na movimentação, e pois é, daí ele me contou, já viram, acham que sou eu, peraí, tá dentro exatamente daquilo que eu sempre pensei, sempre vi, e que ela dizia. Resumo. Esse caso do cavalo dele, foi feito um trabalho científico por ela, publicado numa das principais revistas nos Estados Unidos, no capítulo de neurologia. Que você que identificou ali. Que eu que diagnostiquei, eu que diagnostiquei, e ela me deu o 100%, porque o colega que fez a radiologia aqui, que fez o raio-x, disse que era um outro diagnóstico. Eu disse, não é. Não tem essa clínica, não é, eu tenho certeza. E daí, na época, eu já tinha feito trabalho lá, eu já tinha visto o trabalho dela, enviei o e-mail com o raio-x, e ela disse, não, você está certa. E eu só vi um caso desses no mundo quando eu fazia residência nos Estados Unidos. Tá? E daí ela publicou esse caso numa revista científica nos Estados Unidos, e... Um dia eu falando com ela por e-mail, ela disse, tô usando teu caso num curso de radiologia que eu dei na Itália. Legal, né? Que bacana. Show. E o que o cavalo tinha? Ele tinha uma alteração, uma má formação das vértebras cervicais, da primeira e da segunda vértebra cervical. E arrumou? Conseguiu arrumar, não? Não, é um defeito de fábrica. Viveu a vida toda, sim. Saltava na época 1,10 m, 1,20 m, chegou a saltar 1,30 m, mas para a competição de adestramento, ele não conseguia ficar na posição certa. Entendi. Ele, por aquela malformação, ele não articulava direito. Eu lembro que eu ainda falei pro proprietário, olha só, eu te dou uma carta, um embaso cientificamente, tu manda pra FEI, ninguém vai obrigar, ele é um deficiente físico, ninguém vai obrigá-lo a ficar na posição do que ele pode, entendeu? A limitação dele, mas ele fazia tudo muito bem feito. Bom, ele foi campeão, ganhou medalha? Como é que foi? Ele foi um bom cavalo. O proprietário não competia muito. Mas este caso, ele está dentro do principal livro de radiologia do mundo. Bacana, legal. Tá? Relatado por ela. E, assim, aí voltando à Natural, né? Sim. Esse é o momento que a gente está criando tudo isso, o universo trazendo tudo isso, e ela, que é a doutora Sue Dyson, vai estar conosco num evento online no dia 17 de novembro, ontem ainda eu falei com ela vai dar 2 palestras, uma exatamente sobre a questão do diagnóstico de lesões cervicais, que é o caso desse cavalo. Eu tive mais outro cavalo aqui no Rio também, que ele ia ser sacrificado, eu simplesmente ganhei ele dentro do jockey, tá? Foi dito que sacrificaram ele, era uma égua, e porque ela foi diagnosticada de uma doença X, e de verdade não era. Não tinha. Se gastou $5 mil em tratamento, vindo dos Estados Unidos para ela, e não melhorou, o proprietário mandou sacrificar, e eu ganhei, para tentar fazer mágica com a acupuntura. E aí? Aí, observação, né, uma grande aprendizado da medicina chinesa, a observação, eu vi que ela tinha uma lesão de cervical. Aí, no livro desta professora, um dia eu bati foto, o cavalo normalmente pasta assim, né? Ela pastava assim, ó, com as duas mãos, mais de quase 2 metros de abertura. Eu tirei uma foto daquilo ali, achei no livro dela uma foto igualzinha. Então, assim, foram alguns casos de cervical que eu vi, bacana, né? E daí ela vai dar uma palestra sobre isso, e vai dar uma palestra também sobre o etograma. Então, este é o momento que a Natural Animal Movement está nascendo.
Exatamente, recém agora. Para falar exatamente sobre esses casos e então assim, donos de cavalo podem procurar a Natural Animal Movement para identificar ou para fazer qualquer tratamento? Para diagnosticar ou tratar. No nosso caso, né, no meu caso, pessoal, eu trato com quiropraxia e eletroacupuntura, que as duas técnicas juntas, eu não vi em lugar nenhum do mundo que eu estive algo que trate desta forma. Eu tenho casos, eu tenho filmagem, eu tenho resultados dos animais que eu tratei, que há uma grande melhora na biomecânica, que eu creio que possa ser mensurável a título de ângulos. Tanto que eu estou com um projeto para fazer numa universidade fora, de um doutorado, que é o meu sonho, e que aí entra o Clube Empreendedor, né? Por que o Clube Empreendedor? Porque, assim, nós médicos veterinários, nós somos muito bons em algumas coisas, mas a gente peca em outras. Sim. E há uns 5 anos atrás, depois da correria do mundo, antes da pandemia, eu me adiantei da pandemia, eu tive que dar uma desacelerada. E por estresse, quebrei alguns dentes, né, coisas desse tipo. E por estresse, eu tive que mudar um pouco a minha vida profissional. Aí eu parei e pensei, tá na hora de... Apareceu, que nem nesse momento, apareceu o meu momento que eu conheci o Luiz Cláudio, Souza Leão. Para quem é do cavalo sabe, Souza Leão. E vim parar aqui. E daí eu pensei, não, eu vou estudar esse lado de empreendedorismo. Até porque... se eu quiser desenvolver essa parte de educação, essa parte científica, eu sempre soube que o mundo, não falta dinheiro no mundo. Gente, empreendedor, quer fazer alguma coisa, não tem dinheiro, gente, desculpa. Como dizem lá, é mimimi. Sim. Eu nunca tive dinheiro para fazer o que eu fiz. E isso que eu quero ensinar as pessoas a ter fé, força e coragem. Boa, isso aí. E propósito, é o principal. Porque se eu parei para pensar, gente, se o Senhor do Universo me chamasse, eu realizei todos os meus sonhos. Todos que eu foquei, eu realizei. Sim. Só um que não, que eu esqueci, que é fazer meu doutorado no exterior. E vai fazer? Estou agora já com um projeto numa universidade na Europa, que eu sou cidadã italiana, e sempre foi meu sonho. Até porque, assim como os cavalos de hipismo estão lá fora, né? Sim. Tem mais, tudo mais lá nesse sentido. E eu devo estar indo, se tudo correr bem, ano que vem eu devo estar já indo para lá. E justamente para provar o meu futuro orientador, né? Como nada por acaso, ele é português. O chefe do departamento, quando eu falei com ele por e-mail em 2019, que eu ia fazer um pit stop lá para conhecer a universidade, ele me respondeu uma frase em português e metade também em espanhol. Como assim? Então, gente, pra gente ver que nada é por acaso. Quando a gente quer as coisas, de algum jeito elas acontecem. O cara é casado com uma portuguesa. Então, ele falava português. Ele disse, faz tempo que eu não falo, mas eu sabia. Arranhou bem. Então, assim, o meu projeto é justamente sobre isso. Esses problemas de dor de coluna, nessa universidade mesmo, em universidades nos Estados Unidos, se sabe que 60% de nós, médicos veterinários, não temos a formação adequada para visualizar, para identificar um animal com problema de coluna. Isso falando de cavalo, que é um animal que a gente monta. Sim, tá. E na minha vivência, eu tenho a experiência do mesmo no cão. Tá? Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos como tenente veterinária. Teve um cão que eu fiquei uma vez num quartel de cães, que eu tive que mandar sacrificar, porque ele se tornou tão agressivo e era problema de coluna. Foi uma coisa que eu aprendi com um estagiário, um cão, eu não sabia. Foi o meu grande aprendizado naquele momento. E esse cão, ele se voltou para o soldado e comeu todo o braço, mordeu todo o braço dele. Sim. Tamanha era a agressividade em função da dor. Caramba. Tá? Então, todo esse processo, Natural Animal Movement, etograma, esse outro aplicativo está sendo feito na Europa, tudo isso, eles vêm nos trazer um paradigma novo a respeito da ciência e da forma de comunicação. Existe uma universidade na Inglaterra também, uma das maiores pesquisadoras na área de comportamento animal, na Universidade de Sussex, e ela já fez um trabalho sobre isso, sobre a questão da interpretação da expressão facial do ser humano pelo cavalo. Então, existe uma comunicação entre nós, animais, que nós somos animais. Sim. Só que nós esquecemos de estar abertos à comunicação do outro animal.
Que nós pensamos apenas na nossa visão de ser humano, né? Nos nossos objetivos, no que a gente quer daquele animal. Porque a gente sempre quer alguma coisa, né? Os animais não estão aí por nada. A verdade é essa. Sim. Vamos ser um pouco realistas, se a gente olhar todos os animais da natureza, porque tem tanto boi, porque tem tanta ovelha, por que tem tanto cavalo, por que tem tanto cachorro? Porque a gente se utiliza de alguma forma. E daí a gente puxa até para o outro lado, que seria a zooterapia, terapia animal assistida, Boa. que é quando o animal nos trata. Que já está bem disseminado em muitos lugares, né? Super estudado. Mas aqui no Brasil nem tanto, né? Uhum. Na Europa já tem bastante, já vi usando bastante isso. Sim. Muitos filmes falam sobre isso. Aqui no Brasil tem bastante também. Mas nós temos o complexo de vira-lata. Sim, sempre. Número 1. E a gente é um país muito grande, né? A gente é uma Europa. Uma Europa inteira, né? Verdade. Então, assim, tem muita coisa. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso de ecoterapia do Brasil, que o Exército Brasileiro trouxe. Eu era quase menina, adolescente, trouxe a italiana, que começou com a técnica, né? Que chama hipoterapia aqui no Brasil, que se registrou o nome ecoterapia. Então, assim... sempre, durante muitos anos eu tinha aquela vontade guardada de fazer alguma coisa e não tive oportunidade. Aqui no Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade e até foi o que casou, que me trouxe aqui no clube, porque foi quando eu conheci, me colocaram num evento ao lado do Luiz Cláudio Souza Leão. Sim. E eu comentei, mostrei as fotos que a gente tinha e a gente faz um trabalho voluntário. E esses dois projetos, eles andam juntos, a Natural Animal Movement e esse outro projeto que chama Instituto Saber Animal. Eles têm uma parceria que, de verdade, gente, nem eu sabia dizer direito aonde que eles se conectavam. Que, assim, eu acredito que o universo vai trazendo as coisas pra gente, né? Quem estuda um pouco de física quântica sabe isso, né? Que tem todas aquelas memórias acásticas, né? E todas aquelas informações que estão no universo. Quem medita... né? Aconselho todos os empreendedores a começar a meditar, gente. A gente não sabe quanto de inspiração, quanto de ideias e a gente tem quando a gente pensa em fazer alguma coisa. E assim, existe uma conexão entre esses dois projetos que nem eu de verdade sabia e que ela está começando aos pouquinhos a acontecer quando eu decidi que lembrei, eu preciso fazer meu doutorado. E preciso fazer meu doutorado também por causa do Instituto Saber Animal. Para te ter uma ideia, o ano passado, foi o ano passado, o Ministério da Saúde lançou uma pauta buscando projetos para melhorar, para diminuir a quantidade... Tipo assim, para mostrar para o adolescente alguma outra coisa para ele fazer e não se envolver de droga, vamos dizer assim. E a outra para que as meninas engravidassem, tivessem outra coisa para fazer e não ficassem engravidando tão cedo. Entendi. Literalmente isso, tá? E assim, foi uma coisa assim muito rápida. E daí eu falei com 3 colegas que são doutores, né? Porque para te fazer um determinado projeto tem que ter o título de doutor. Infelizmente, eu não sei se é só no Brasil, mas a gente tem essa coisa, tem que ter o nome doutor. Não posso ser uma pesquisadora independente, não. Tem que ter um nome lá, tu é doutor e tá ligado em algum lugar, ok. E daí eu falei com 3 colegas que eram doutores, estavam ligados à universidade. Era assim, correria, sabe? Não posso agora, não posso agora, não posso agora. E passou. E eu tenho certeza que eram 2 situações excelentes para a gente colocar esse projeto do pônei, do cavalo, na Inglaterra mesmo. Tem estudos que falam onde prisioneiros, jovens adolescentes prisioneiros com alto grau de agressividade foram submetidos à zooterapia, terapia animal assistida. Uma vez por semana, eles limpavam a cocheira do cavalo, eles limpavam o cavalo, eles passeavam o cavalo, eles montavam o cavalo, eles faziam um trabalho todo direto nisso. E foi feito durante 50 dias e depois foi feita uma enquete antes e depois com eles e com os profissionais que cuidavam deles. E todos, tanto eles quanto os profissionais disseram que eles estavam muito menos agressivos. Sabe? Então, os animais, de verdade, eles exercem um poder de cura sobre nós muito grande.
dizia Einstein, né? Deus não joga dados. Não teria eles aí só para ocupar espaço. É, verdade. Né? Concordo. Então, assim, eles têm esse poder de cura sobre nós. E a ciência, como no meio científico tudo precisa ser comprovado cientificamente, nos últimos 10 anos, mais ou menos, creio eu, um pouco mais, se começou a vir uma avalanche de trabalhos científicos em relação a isso. O mundo acordou para isso. O mundo está acordando para essas coisas ligadas ao ser novamente, né? Porque eu sou péssima de história, né? Mas se a gente fizer uma análise da humanidade, no tempo dos egípcios, né? No tempo dos gregos, eles tinham uma visão mais voltada para isso. Uhum. E daí veio aquele mundo, eu tô lendo, ainda não terminei, já tem um monte de tempo, o tal do Sapiens. Sim. Mas é o original. E daí, ele é bem, não sei se ele é meio sarcástico, né? Se a palavra é essa, mas a gente vê ali o mundo capitalista, ele literalmente ele degenerou, né? Nada contra, a gente tem Sim, que, claro. né? Tudo tem que ser produção, tem que ganhar dinheiro, tem que produzir, ninguém ganha, se produz, se faz dinheiro. Sim. Mas o ser humano deixou de olhar para si próprio, né? O ser humano esqueceu de si. E não sei quanto mais de tempo a gente tem, porque eu falo, não controlei, mas eu falo indo para o fechamento. O ser humano, ele meio se perdeu nessa questão só materialista. E tu sabe que, né, bem gaúcho, tu sabe que e mais ainda eu fico feliz, porque a gente fica olhando assim alguns pensadores da vida. Eu sempre me achei um pouquinho filosófica às vezes, e tudo aquilo que eu sempre pensei que a gente tem que buscar felicidade. Eu larguei minha família lá no sul, muito bem constituída. Na época eu tinha 3 cavalos para montar, tá? Eu tinha já o meu curso, eu tinha tudo pronto, era só ficar lá trabalhando. E eu vim para cá por um sonho, por um ideal, e vou te dizer, não foi fácil, embora eu tivesse minha avó aqui. Passei bastante perrengue, como diz o carioca, né? Bastante, ralei, trabalhei muito, quebrei alguns dentes de estresse. Mas tudo que eu sempre pensei, eu via a sociedade e até parte da minha família, né? Porque nesta sociedade, condenando as minhas atitudes. E hoje, nesses anos de estudo dentro do Clube do Empreendedor, que eu tive a oportunidade de fazer curso com os Fernando Seabra, com o meu nome, aquele lá de São Paulo, com o famoso Negão lá, Sim. O que é maravilhoso, a Lindália, né? A maior galera, assim, de alto nível. Agora há pouco a Lindália mesmo teve aquele professor da universidade que é da USP, um dos maiores especialistas em robótica do mundo, que está dando aula em Stanford, um brasileiro, coisa mais linda, falando sobre metaverso. Eu participei de tudo isso, graças ao Clube do Empreendedor. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas falando, hoje, o mundo atual, o empreendedorismo, o business, ele fala em felicidade, ele fala em buscar se realizar. Se tu não fizer o que tu gosta, tu jamais vai fazer algo de qualidade. E eu a vida inteira fiz isso, fui literalmente crucificada, e hoje eu me sinto assim, legal. Pô, que bacana, a sua história é muito legal. Ouvir você falando dessa forma comprometida, né, com paixão pelo que você faz, é muito legal, viu, Anistela? Ter essa empresa, né, que é a Natural Animal Movement, trazendo todas essas experiências de vida que você teve para dentro da sua empresa, para levar isso para as pessoas, também é muito legal. Saber que o clube também ajudou a você gerar um pouco mais de networking, para poder também ir para outros caminhos, também é muito, muito bacana. Agora, para fechar, nesse mundo, né, da veterinária, quem estiver agora ouvindo a gente, que é do mundo da veterinária, que tiver a fim de abrir algum negócio ou começar a trabalhar com isso, qual é a dica que você dá para essa pessoa veterinária hoje que quer entrar para o mundo do empreendedorismo? Então, a dica que eu dou, se tem uma dica que eu posso dar, é se associa no Clube Empreendedor. De verdade, sério. Gostei muito não dessa. É puxação de saco, não. Gente, sério, a gente não recebe. Eu tive aula de administração e contabilidade com um professor que dava aula na faculdade de administração. Sim. Tá?
Mas não é isso. Empreender é outra coisa. Todo mundo sabe que empreendedor é difícil, empreender é difícil, principalmente no Brasil. É muito complicado. Então, gente, vem pra cá porque vale a pena. Inclusive, se o nosso evento for de 3 dias, o Clube do Empreendedor, ele vai estar lá. É condição sine qua non, já. Então, assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês foi o que eu ouvi uma vez, uma palestra. Eu era estudante, um professor da ele era de Juí, uma cidadezinha pertinho da minha, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, e ele estava dando uma universidade nos Estados Unidos. Ele foi dar aula uma palestra de biologia, do parasita, sei lá o que, não lembro. Tá. Resumo, ele falou uma coisa, sabe quando teu olhinho brilha? Ele disse assim: sonhe e acreditem no sonho de vocês. Jamais deixem de sonhar. Se você quer empreender, estuda o mercado, óbvio. Claro. Faz lá até o tal do Canvas, chama o Canvas, sim, né? Claro. Prepara um bom pitch, Isso. Vai ter que arrumar investidor, faz. Mas lembra, tenha propósito de vida. Porque eu sempre digo, gente, se o meu objetivo fosse ganhar dinheiro, eu tinha feito economia e trabalhava na Bolsa de Valores. Exatamente. Ponto. Não preciso fazer mais nada, não preciso ralar, ficar estudando de madrugada. Só quem está na área médica, na área da saúde, sabe o quanto tá tudo evoluindo toda hora e mudando. Tu lê assim, absurdamente, tu estuda, tua vida, uma grande parte dela tem que ser dedicada a isso. Então, façam o que vocês amam, façam com propósito e busquem todas as ferramentas necessárias a isso. O Clube de Empreendedor, para mim, no momento, é melhor de... Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Anistela, foi muito bom ouvir. Você tem uma história incrível mesmo, de muito estudo, muita perseverança, de paixão pelo trabalho também. Eu acho muito legal. Essa sua nova empresa, por mais que esteja começando, eu acho que com certeza vai dar muitos frutos como você trabalha, como você enxerga onde você está trabalhando. Parabéns mesmo. Gente, que você quiser encontrar com a Anistela, pode ir lá no clubeempreendedor.org, que ela está lá na área de membros premium, ela está na área de conexões, ela está em todas as áreas do Clube Empreendedor e frequenta também aqui os nossos encontros de negócios todo mês, né? Também workshops, cursos e palestras que também damos aqui. Então foi um prazer enorme, mais uma vez, muito obrigado, Anistela, foi uma história muito, muito bacana e vamos falar mais sobre isso, tá? Posso falar rapidinho minha rede social? Pode, por favor. No Instagram, como Doutora Gaúcha Vete, não sei porquê. Doutora Gaúcha Vete, maravilha. E eu tenho perfil também no LinkedIn, Anistela Fonseca. Anistela Fonseca. Então, e no Facebook, a Natural Animal Movement. Natural Animal Movement no Facebook. Pessoal, segue lá, fala com ela. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço grande e até a próxima. Gratidão. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.